Beleza, pessoal. Chegamos no tão aguardado PROC-V. Talvez você já tenha ouvido falar dessa função, talvez nos pré-requisitos para a vaga de trabalho apareça essa função. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar então das funções de procura, beleza? Uma delas é justamente o PROC-V, procurar na vertical, beleza? Como é que a gente faz um PROC-V? Antes de mais nada, o que nos permite, né, fazer um PROC-V? Para começar, a gente tem aqui tabelas pequenas, tá? Uma do lado da outra, só para a gente aprender a fazer. E assim como nos outros casos, daqui a pouco a gente mexe em tabela maior. O que permite a gente fazer um PROC-V? É a gente olhar se a gente tem informações em comum entre as tabelas. Então vamos para esse caso das tabelas amarelas aqui. Em uma delas, eu tenho a tabela de preços de um hotel. Tem cada um dos tipos de quarto e seus respectivos valores. Beleza. Na coluna H dessa planilha, na coluna G dessa tabela, a gente foi colocando o nome dos hóspedes que chegaram. Ivan, Denis, Igor. E a gente colocou o tipo de quarto que cada um deles escolheu. B, C, econômico, A, etc. A gente precisa preencher essa coluna I com os valores desses tipos de quarto, beleza? Quais vão ser, como é que são esses valores? De onde que a gente vai pegar eles, né? Da tabela de preços, concorda? Então, pessoal, olha só. Vamos fazer aqui juntos um primeiro PROC-V. Igual PROC-V, valor procurado. Esse primeiro argumento, para a lógica do ser humano, muitas vezes é a gente já sair marcando os valores que a gente quer trazer de fato, né? Mas não é bem por aí, tá, pessoal? É a gente justamente marcar essa nossa informação em comum entre as duas tabelas. Eu estou lendo classe B tanto nessa quanto nessa daqui, certo? Concorda que estamos fazendo uma fórmula para trazer o valor do classe B? Então eu vou dar um clique nesse classe B aqui, até porque daqui a pouco eu vou ter que arrastar essa fórmula para baixo, certo? Então eu cliquei nesse classe B aqui, ponto e vírgula, matriz tabela. O que é uma matriz tabela, pessoal? Matriz tabela tem que ser uma tabela que contenha tanto todas as informações que você pode ter em comum, como também todas as informações que você pode querer trazer de fato. Concorda que é a tabela toda amarela aqui da esquerda? Ela tem todos os tipos de quarto e todos os seus respectivos valores. Então vou marcar as colunas D e E dela, beleza? Ponto e vírgula. Número do índice da coluna, o que é isso? É sempre olhando para a matriz tabela que eu marquei, tá, pessoal? Eu marquei uma matriz tabela que tem quantas colunas? Duas, certo? O que eu quero trazer de fato, agora é a hora de falar do que eu quero trazer realmente. Está na primeira coluna da matriz ou está na segunda coluna da matriz? Está na segunda, né? Então eu vou colocar 2 aqui nesse número do índice da coluna. 2, indicando que o que eu quero trazer corresponde à segunda coluna da matriz que eu marquei. Beleza? Ponto e vírgula. Agora é o último argumento que é o mais tranquilo. É o Excel te perguntando se você quer trabalhar com a correspondência aproximada ou a correspondência exata. Então, pessoal, sempre que sua pesquisa depende de palavras, textos, códigos, CNPJs, é sempre a correspondência exata. Muito raro usar a correspondência aproximada. A gente até vai fazer um caso dela e você vai perceber que é só quando sua pesquisa depende de uma faixa de valores, tá bom? Mas a gente chega lá. Então, sempre correspondência exata para quando a gente faz pesquisas dependendo aí então de palavras, textos, códigos, beleza? Fecho parênteses, aperto o Enter, está pronto. Eu vou fazer mais um aqui na linha de baixo e aí daqui a pouco a gente arrasta, tá bom? Igual PROC-V, valor procurado. O que eu tenho em comum entre essa célula onde eu quero fazer a fórmula e a outra tabela? O classe C, certo? É dele que eu quero trazer o valor e é ele que se encontra tanto aqui quanto
lá na outra tabela, certo? Ponto e vírgula, matriz tabela, marco as colunas D e E, ponto e vírgula, o que eu quero trazer de fato é a segunda coluna da matriz que eu marquei, ponto e vírgula, correspondência exata. Você viu que ali eu dou um clique duplo, né, nesse falso correspondência exata, ou eu digito zero, tá, pessoal? Zero e correspondência exata é a mesma coisa, tá? Só arrastar para baixo. Todos já estão prontos aí pra gente, né? Tá vendo que perfeitamente ele traz todos os valores que a gente precisa, né? Só lembrando aí, pessoal, vamos supor que aqui estava escrito econômico sem o acento circunflexo, né? Tava assim. Aí vai dar hashtag ND. Para o PROC conseguir fazer a pesquisa, tem que estar igualzinho, tá? Letras maiúsculas e minúsculas não impactam, mas acentos, espaço, tudo isso aí impacta. Legal. Vamos para o caso da direita. Tá gostando desse vídeo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente. Em breve, mais novidades. Aqui na direita, pessoal, olha só. A gente tem uma tabela que tem o quadro de integrantes de uma empresa, tá bom? Tem o número da matrícula das pessoas, o nome da pessoa, qual a função dela na empresa e o salário da pessoa. Na coluna T, algumas dessas pessoas estão aqui nessa lista da coluna T. Queremos trazer o salário dessas pessoas. Eu vou fazer uma coisa errada aqui, tá, pessoal? Só para você entender qual que é um problema que você pode ter ao fazer o PROC. Vou colocar igual PROC-V. O que eu tenho em comum entre as duas tabelas? O nome do integrante, certo? Clico aqui no Ivan, então, ponto e vírgula. Matriz tabela. Eu vou marcar essa tabela toda aqui, desde a coluna U até a coluna R, porque dentro dela tem os nomes de todos os integrantes e todos os salários. Ponto e vírgula, o que eu quero trazer de fato? É a quarta coluna da matriz? Vou colocar o 4. Ponto e vírgula, correspondência exata. Se eu fizer isso aqui, pessoal, vai dar errado, beleza? Olha só. Então, pessoal, entenda que para você poder fazer o PROC-V, existe uma regra bem chatinha dele, que é o quê? A sua matriz tabela, o segundo argumento do PROC, né, que é a matriz tabela, precisa começar na coluna da informação em comum entre as tabelas. Já vamos para a fórmula para você entender onde é que foi o BO aqui nesse caso. Olha só. Eu marquei uma matriz tabela que começa na coluna O. A coluna O não é a coluna da informação em comum. A coluna P, sim, né? É a coluna da informação em comum, certo? Mesmo que eu apague essa matriz e tente selecionar da P até a R, você está vendo que não tá, o Excel não está deixando, né? Por que ele não está me deixando? Porque esse título aqui da tabela, quadro de integrantes, é uma célula mesclada. Então aí que vem também um outro mandamento do Excel, que é nunca mesclará as células. Isso aqui te atrapalha na hora que você vai marcar os intervalos para as fórmulas, percebe? Eu vou desmesclar essa célula e agora sim eu vou refazer esse PROC-V, fazendo ele da forma correta, né? Clico no Ivan, ponto e vírgula, matriz tabela, vou da coluna P de pato até a R, ponto e vírgula, número do índice da coluna. Eu marquei uma matriz tabela que tem quantas colunas? 3 colunas, certo? Então, vou colocar aqui a terceira coluna. Que é na terceira coluna da matriz, onde está o que eu quero trazer de fato, certo? Ponto e vírgula zero, que é a correspondência exata. Fecho parênteses, aperto o Enter. E aí sim, posso arrastar para baixo que já vai dar tudo certinho aí, né?